Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Parte 1. Oru é um cético azarado que parece uma Namami murcha, até se mudar para a casa das 3 irmãs do templo e ter que escolher qual delas conquistar. Tudo começa quando ele chega ao santuário. Os turistas acham que ele está rezando aos deuses para passar nas provas, mas Oru não acredita nessas coisas. Ele prefere sair com Tom Cruise e o pessoal da ciência. Oru sobe até o templo para se apresentar, mas ninguém parece estar por perto. Enquanto olha ao redor, ouve o som de meninas se trocando no quarto ao lado. Ele quase evita a clássica cena clichê, mas a porta se abre de repente, revelando 3 deusas da trama, por um segundo, antes de fechar de novo. Oru espera poder fingir que não acabou de presenciar o equivalente a um sistema solar, mas as garotas voltam e o acusam de espiar. Elas se revelam sacerdotisas do templo, e Oru explica que vai morar com elas. A irmã mais velha se recusa a aceitar que um pervertido vá morar com elas, então Oru pede que o sacerdote prove a situação. Infelizmente, o avô dela só volta no dia seguinte. As meninas se apresentam. Vas, a irmã mais nova, que secretamente quer algo intenso e agressivo, e a irmã do meio, que parece estar permanentemente chapada, e a mais velha, com um futuro promissor como uma Karen. Oru fica grato por todas serem excêntricas, pois assim ele não precisa fingir ser simpático. Seu único interesse está nas páginas do seu livro. E contrariada, avisa que ele deve se comportar se quiser jantar mais tarde. Ela o leva ao quarto, alegando que o limpou para ele. Mas, ao abrir a porta, um armário abarrotado desaba, e Oru corre para salvá-la dos destroços. Cai em cima dele, e Yuno aparece para verificar o que está acontecendo, encontrando Oru enterrado sob os globos dourados de o que faz Yuno entrar em modo fera. Mais tarde, enquanto Oru estuda, Ai aparece e sugere que eles se conheçam melhor. Ao recusar a companhia dela, Ai insinua que o equipamento dele não funciona direito e decide vasculhar sua bagagem para comprovar. Quando ele tenta impedi-la, escorrega e cai sobre ela. Yuno entra e vê Oru em uma posição comprometedora, o que a faz liberar sua fúria Godzilla. Ainda tentando estudar, Oru faz uma pausa para ir ao banheiro e vê uma luz acesa em um dos quartos. Ele encontra Ya desmaiada no chão e tenta cobri-la com um cobertor. Ya acorda na hora errada e pensa que ele está aprontando, surtando e acordando as outras irmãs, que entram e os encontram em uma posição suspeita. As irmãs fecham a porta para preservar sua sanidade, enquanto Oru tenta explicar que prefere estudar do que ficar com meninas, o que faz Yuno jogar sal nele. Depois, todos se reúnem, e Oru pergunta o que a fazia tão tarde. Ele vê papéis sobre a mesa e as garotas explicam que são amuletos Omamori. Ya insiste que precisava fazê-los sozinha para evitar que as mãos pecaminosas de Oru os tocassem, o que o faz questionar por que ela se esforçaria tanto se não ganham dinheiro com isso. As sacerdotisas ajudam a conectar pessoas necessitadas aos deuses, fazendo orações com um fio vermelho enrolado nas mãos. Oru pergunta se o fio é realmente necessário, e elas explicam que os fios foram deixados pela mãe delas. Mesmo que a mãe não esteja mais presente, o fio ainda as ajuda a se conectar com ela. Yuno pergunta o que Oru estava fazendo acordado. Ele responde que estava estudando, como sempre, e revela que está tentando entrar em uma escola de medicina prestigiada. As irmãs ficam surpresas, achando que ele só queria se matar de tanto se divertir. Elas mencionam que alguns deuses concedem sucesso nos exames e que estão na temporada de milagres. Segundo a lenda, uma chuva de estrelas mágica acontecerá em breve, e se a poeira estelar cair sobre alguém, seu desejo se tornará realidade. Quando Ya diz a Oru que os deuses certamente ouvirão sua oração, ele chama isso de besteira. Oru explica que o impacto de um meteoro o transformaria em panqueca, deixando Ya pálida pelo sacrilégio. Para piorar, ele afirma que elas têm contos de fadas na cabeça. Yuno, irritada, tenta realizar um ritual para amaldiçoá-lo, mas Ya consegue impedi-la. No dia seguinte, o templo recebe mais visitantes. Enquanto Oru está pensativo debaixo de uma árvore, lamentando como essas crenças não funcionam, ele ouve Ya tentando falar inglês com uma garotinha, mas de forma desastrosa. Oru intervém, falando inglês fluentemente, e a menina aceita o talismã, indo embora feliz. Depois, ele se oferece para ensinar Ya um inglês melhor para não assustar os turistas, mas ela recusa a ajuda, embora agradeça por ter ajudado e prometa estudar mais. De repente, um pássaro rouba o fio vermelho de Ya. Ela lembra do momento em que sua mãe deu aqueles fios a elas, tornando-os preciosos.
Agora, o fio desapareceu. Ya fica deprimida por não encontrá-lo, mas as irmãs garantem que os deuses ajudarão. Oru, porém, interrompe, repreendendo-as por confiar apenas nos deuses. Ele insiste que oração não realiza desejos e que elas precisam agir. Ya, irritada, responde que os deuses nunca abandonariam alguém que orasse sinceramente e sai furiosa, dizendo que Oru claramente não pertence ao templo. Ele volta ao quarto, pensando ser melhor manter distância dela. As irmãs vão checá-lo e descobrem que ele não está mais lá. Preocupadas, começam a pensar em como reconciliar os dois. Enquanto isso, Yuno encontra uma foto de Oru com sua mãe, e Ai lembra o que o avô delas contou: Oru perdeu a mãe jovem e cresceu em um orfanato. Provavelmente, ele orou aos deuses na época, mas recebeu apenas desilusão, o que explica seu ceticismo. Ai assegura a Ya que ela e Oru têm mais em comum do que imaginam. Enquanto Ya escuta escondida, Oru vasculha ninhos de pássaros à procura do fio vermelho de Ya. Sem sucesso, decide tentar novamente pela manhã, mas então lembra. Enquanto as garotas rezam, Oru decide tentar também. Nesse momento, Ya o encontra orando para que ela encontre seu fio vermelho. Tocada pela atitude, Ya se junta a ele e o elogia pela prece. Oru se desculpa pelo comportamento anterior, e Ya também pede desculpas. Ao ver as mãos sujas dele, Ya diz que, já que ele demonstrou algum respeito pelos deuses, ele pode continuar morando no santuário. As outras irmãs aparecem, aliviadas por encontrá-los, embora Sadia ainda acredite que eles estavam fazendo algo proibido. Eles voltam juntos para a casa e concordam que, se um milagre acontecer, encontrarão o fio vermelho. Nesse instante, Oru fica chocado ao ver uma chuva de estrelas mágicas. Todos observam o fenômeno maravilhados, mas Oru percebe que é apenas uma chuva de meteoros combinada com pétalas de cerejeira caindo. Ele desdenha, dizendo que não é nada milagroso. As irmãs, irritadas, perguntam se ele não acha a cena bonita como um milagre. Finalmente, Oru admite que sim. Enquanto conversam, o fio vermelho de Ya cai de um ninho de pássaro direto em sua cabeça, surpreendendo todos. No dia seguinte, o sacerdote Chidori finalmente retorna. As irmãs explicam que tudo correu bem durante sua ausência. Chidori dá as boas-vindas a Oru e revela que, quando ele se casar, assumirá o papel de sacerdote. Confuso, Oru pergunta do que ele está falando, e Chidori diz que ele deve se casar com uma das netas. A Sadia imediatamente se opõe. Parte 2. Ele diz que só planejava ser um aproveitador, acrescentando que quer ser médico, não padre. Chidori o tranquiliza, dizendo que a vida de padre é flexível e que ele pode ter 2 empregos. As garotas protestam, mas Chidori as ignora. Yu insiste que não vai seguir adiante. Chidori, calmamente, informa que pretende transferi-lo para uma escola que aumente suas chances de entrar na Universidade dos Sonhos. Ao ouvir isso, Ru implora perdão e pergunta quantos netos Chidori quer. Chidori ri enquanto se afasta, e Yu começa a planejar uma maneira de escapar de qualquer campainha de casamento. Mais tarde, as garotas organizam uma reunião anti-Yu liderada por Yuna, que acredita que o velho deve estar com demência. Todas concordam que seria estranho casar com Yu do nada. Yuna acrescenta que Yu nem acredita em Deus. Elas discutem o que fazer e Yuna sugere expulsá-lo de casa. Após iniciarem o plano, Yu é informado de que terá de fazer tarefas domésticas ao invés de ficar sem fazer nada. Sua primeira tarefa é cozinhar. Yuna mostra a geladeira praticamente vazia, achando que ele não conseguirá preparar nada. Mas ela se surpreende quando ele apresenta um prato digno de Gordon Ramsay. As garotas devoram a comida, mas Yuna avisa que ele ainda não está livre. A próxima tarefa é lavar roupas. Yuna espera que ele desista ao sol quente, enquanto Yu se pergunta se é seguro dar acesso às roupas delas. Surpreendentemente, ele não se abala com as roupas íntimas e organiza tudo impecavelmente. Isso acaba sendo mais constrangedor para as garotas. Depois de verem as roupas dobradas como novas, Yuna insiste que a batalha não acabou. A última tarefa é limpar o quarto de Yuna, que está uma bagunça total. Ela deseja boa sorte a Yu, que mal sabe por onde começar. Ele descobre a origem de um cheiro horrível, tintas a óleo, já que Yuna é estudante de arte. Mesmo quase desmaiando, ele deixa o quarto impecável. Impressionadas, as garotas pensam em deixá-lo ficar, e Azai comenta que seria útil ter alguém tão habilidoso na casa. No entanto, Yu agradece pela breve hospitalidade e explica que, se tivesse que fazer tarefas todos os dias, não conseguiria estudar para a faculdade de medicina. Assim, ele arruma as malas e parte para perseguir seus sonhos.
As garotas se sentem estranhas com sua partida, mas Yuna insiste que o plano foi um sucesso. Ainda assim, Yuna e Asahi ficam tristes ao vê-lo partir. No trem, Yu volta a estudar, enquanto as garotas o seguem secretamente. Elas provocam Yuna por estar sendo sentimental, mas ela nega, dizendo que não tem coração. Curiosas sobre o motivo de Yu querer tanto ser médico, elas acham que tem a ver com sua mãe. O rastreamento continua até uma casa isolada, cercada por corvos e morcegos. Yuna se preocupa que Yu esteja vivendo em condições precárias por culpa delas. De repente, Yu a surpreende, assustando Yuna. Enquanto isso, as crianças tentam nomear planetas. Yu pergunta o que elas estavam fazendo ali, mas é interrompido pela dona da casa, a doutora Mairu. Eles entram, e Mairu explica que administra o orfanato chamado Jardim dos Milagres. Ela agradece às garotas por cuidarem de um folgado como Yu e brinca dizendo que elas são bonitas demais para serem esposas dele. Mairu assegura que Yu tem boas qualidades e o provoca sobre querer ser médico por causa dela. Yu a interrompe antes que ela revele o que ele faz à noite. Ele insiste que não vai voltar para o templo nem se casar com elas. Mairu rapidamente tapa a boca dele e o ameaça, lembrando-o do favor que fez ao conseguir um lar adotivo para ele. As crianças correm até Yu para mostrar seus tsurus de papel e Yu fica surpreso, e uma garota chamada Shurui aparece. Yu pergunta o que ela está fazendo ali, e ela responde que só estava visitando. As garotas ficam curiosas sobre quem ela é, então Yu explica que ela é uma amiga de infância que também viveu lá. Asahi brinca, dizendo que ela se veste como menino por algum motivo, mas Yuna repreende. Uma das crianças mostra seu tsuru às garotas e diz que é para sua mãe. Mairu explica que também ajudam pais que, devido a doenças, não conseguem cuidar dos filhos. Por isso, as crianças estavam fazendo guirlandas de tsurus para enviar a eles. As garotas acham a ideia incrível, mas Yu comenta que é perda de tempo. Yuna o repreende, dizendo que ele está errado, e incentiva as crianças a ignorarem o desânimo dele. Depois, as garotas tentam ajudar, mas seus tsurus são um desastre. O de Yuna ficou muito exagerado, o de Asahi demorou demais e o de Shurui estava amassado. As crianças, então, pedem ajuda a Yu, que, embora relutante, não resiste aos pedidos e se junta a elas para fazer 1000 tsurus. As garotas observam, admiradas com a habilidade dele, enquanto Yu lamenta o tempo perdido com as crianças barulhentas. No entanto, ao ouvir uma criança perguntar se os tsurus realmente ajudariam sua mãe a melhorar, Yu lembra-se de seu próprio passado. Ele entrega um tsuru ao garoto e garante que, ao ver os amuletos, os médicos farão o melhor. Isso anima o menino. Mairu entra e explica que Yu é tão bom com tsurus porque já fez milhares para sua mãe. Por isso, ele entende melhor as crianças. As garotas percebem que Yu quer ser médico por causa delas. Shurui acrescenta que Yu sempre esteve ao lado das crianças nos momentos difíceis. Mairu chama a atenção das garotas e pede que cuidem bem de Yu. Mais tarde, enquanto brincam com as crianças, Mairu parabeniza Yu por conquistar 3 garotas do templo. Yu lamenta que elas o sobrecarregam com tarefas, dificultando seus estudos. Mairu comenta que ele sempre foi habilidoso com as mãos, mas que sua boca tem dificuldade de acompanhar. Ela o lembra de que as garotas vieram porque se importam com ele e que seria um erro pensar o contrário. Mairu recorda quando Yu, ainda criança, queria ajudá-la com tudo, mas ela dizia estar feliz em fazer as coisas sozinha. Yu sorri e decide parar de reclamar, disposto a assumir tudo, como ela fazia. Mairu aprova e deseja boa sorte. Depois, as garotas provocam Yu, insinuando que ele tem uma queda por alguém. Yu diz para as garotas calarem a boca e explica que deve sua vida a Mairu. Ele se desculpa por ter sido egoísta ao sair da casa daquele jeito e se oferece para fazer qualquer tarefa doméstica que elas precisarem. No entanto, Yuna responde que, se deixarem ele fazer tudo, elas vão ficar preguiçosas. As garotas então se oferecem para ajudar, já que agora são uma família. Yu aceita com prazer, mas logo percebe que elas são um desastre nas tarefas domésticas. O quarto que ele havia arrumado voltou ao caos em menos de um dia. Asahi não entendia como usar um varal, e Yuna levava mais tempo assistindo a tinta secar do que cozinhando. Yu percebe que não há esperança para o trio de cabeças de vento. Nesse momento, Chidori aparece, feliz por Yu finalmente agir como um sucessor. No entanto, Yu ainda pretende dar um jeito na parte do casamento mais tarde. Chidori então sugere que ele faça entrevistas formais de casamento com cada uma de suas netas, para fortalecer os laços. Parte 3.
Chega o momento de arrastar Yu para sua primeira entrevista de casamento. Yuru acha que as irmãs estão tão desinteressadas quanto ele, até ver a Adi desempenhando seu papel perfeitamente. Chidori anuncia o início da entrevista, e Asa informa Yu que ele terá que passar o dia com ela. Chidori se retira, deixando os jovens malucos se divertirem. Asai então sugere que aproveitem enquanto a diversão dura. Ela se aproxima e começa a tirar suas roupas, fazendo Yu fingir cobrir os olhos. No entanto, tudo o que ele vê é algo estranho e falante que quer correr. Momentos depois, Asai e Yuru saem para correr, e ela explica que correr é como respirar para ela. Yu não a leva a sério, já que ela é a mais alegre das irmãs. Então, Asai ameaça deixá-lo para trás. Yu, confiante, diz que não há como ela vencê-lo. 5 horas depois, meio morto, ele entra em casa, esperando tomar um banho, mas encontra a porta aberta, revelando o peito descoberto de Asa. Asai brinca, dizendo que prefere o ar livre, mas Yu a chama de maluca. Na manhã seguinte, Yu percebe que dormiu demais e culpa Asadi por exauri-lo. Porém, Asa de repente aparece na cama dele e diz que quer continuar a entrevista. Antes disso, ela o convida para uma sessão de corrida matinal, mas quer comprar um novo par de tênis. Yu a acusa de usá-lo, mas Asa responde que precisa dizer ao avô que fizeram a entrevista. Yu nota que o depósito parece ter sido atingido pelo mesmo furacão que passou pelo quarto de Ya, mas Asai está ocupada fantasiando sobre ficar trancada sozinha com um garoto. Logo, os deuses do enredo agem rapidamente. Algumas cordas foram usadas para trancar as portas, impedindo-os de sair. A Adi informou que, por ser uma porta antiga, ela não cederia facilmente. Uru tenta pensar em uma solução, mas percebe que a Ai começa a entrar em pânico, diferente de sua habitual atitude provocante. Ele então se lembra do que ela disse no banheiro e deduz que ela tem medo de lugares apertados. A Ai tenta negar, mas Yu vê que ela está tremendo. Ele coloca a mão na cabeça dela para acalmá-la e oferece suas costas como proteção. Assim, a Ai se agarra firme a ele enquanto Yu tenta quebrar a janela. Na manhã seguinte, Yu finalmente consegue abrir um buraco grande o suficiente para passar. Ao notar as mãos machucadas dele, a Ai se emociona com sua coragem, até perceber a altura e hesitar. Com esforço, Yu desce e abre a porta para a Ai, que tem a audácia de zombar do medo dele. Ao sair, a Adi agradece pela ajuda, e Yu responde que, pensando bem, ela tem um lado infantil às vezes. A Ai fica vermelha como um boletim antigo e nega, mas Ya e Asai chegam correndo, perguntando onde ela esteve a manhã toda. A Ai responde que teve uma noite inesquecível com Yu, provocando ciúmes em Yuna. No dia seguinte, Uryu se prepara para enfrentar Yuna, mas quando a vê em modo esposa, suspeita que o mundo está acabando. Eles dão um passeio, e Yuna age de forma incomumente gentil e doce. Yu se pergunta quem é essa pessoa e o que aconteceu com a verdadeira Yuna, até vê-la acenar para um gato. Mais tarde, ele pergunta por que ela está agindo de forma estranha. De repente, Yuna o empurra e tenta seduzi-lo, mas Yu a afasta, dizendo que não quer bebês problemáticos. Yuna finalmente volta ao seu jeito mandão e explica que está fazendo tudo apenas pelo bem do santuário. Em seguida, ela sai para colher flores, enquanto as outras meninas comentam que foi difícil de assistir. Mais tarde, Hagao tenta perguntar por que Yuna está se esforçando tanto se ela claramente o odeia. As meninas então revelam que Yuna está apenas tentando protegê-las do destino sombrio de se casar com o rosto feio de Yu. Aparentemente, ela sempre foi assim. Yu, curioso, pergunta o que Yuna realmente gosta. Mais tarde, ele a convida para se trocar para continuarem a entrevista. Yu a leva a um café de gatos e, apesar de tentar negar ser uma amante secreta de gatos, ela não consegue evitar fazer sons fofos ao vê-los. De repente, Yuna sugere irem embora, mas Yu lembra que acabaram de chegar. Ela responde que não pode se dar ao luxo de ser preguiçosa. Yu menciona que as meninas estão preocupadas porque ela está se sobrecarregando com o santuário. Yuna insiste que é sua missão. Yu compreende, mas lembra que suas irmãs também são importantes e que ela deve tratar o descanso como parte da missão. Ele oferece esquecer seus estudos e brincar com os gatos pelo resto do dia, o que faz Yuna relaxar e se divertir. Mais tarde, Yuna comenta que deveria trazer as irmãs algum dia, e Andu concorda que o lugar é viciante. Yuna joga uma boneca para Yu e agradece por fazê-la relaxar. Quando Yuna age de forma doce e calma, Yu brinca, perguntando se ela está com algum parasita cerebral. Ela volta ao normal, joga sal nele e vai embora.
No dia seguinte, Yi aguarda sua última entrevista com Yi, mas ela demora demais. Impaciente, ele sobe para perguntar o motivo e, acidentalmente, a surpreende enquanto ela está se trocando. Yu, com o nariz sangrando, sai rapidamente do quarto. Quando pergunta por que Yi está demorando tanto, ela garante que sairá em um segundo. Uma semana se passa, e Yu volta decidido a invadir o quarto, mas descobre que ela já se foi. Ao perguntar às meninas, elas não têm ideia de onde ela está. Quando Yuna começa a entrar em pânico, Yu tenta descobrir para onde ela poderia ter ido. Mais tarde, ele encontra Yi desenhando no santuário Ineri e pergunta o que ela está fazendo. Yi pergunta como ele a encontrou, e Yu responde que o desenho de uma raposa assustadora foi uma dica óbvia. Ele insiste em saber por que ela fugiu da entrevista. Yi então pergunta se ele realmente tem uma queda por ela. Quando Yu pede para ela parar com isso, ela diz que é um segredo, mas garante que ele descobrirá em breve. E sugere que façam a entrevista no santuário. Eles começam a tirar fotos e agir como turistas. Quando a entrevista termina, Yi entrega a Yu um amuleto para afastar o mal como um pedido de desculpas. Enquanto caminham, Yu se pergunta se há mais em Yi do que sua aparência distraída. De repente, ela pergunta quem ele escolheu para se casar. Yu lista as qualidades de Yuna e Azai, mas Yi diz que tem algo muito mais macio e saltitante a oferecer. Yu, embaraçado, tropeça e cai para trás. Sua vida começa a passar diante de seus olhos, mas ele vê memórias de algo que não reconhece, sugerindo que se casará com as 3 irmãs. Ele então acorda e percebe que tudo foi um sonho. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.